Pessoal, já deu start aqui na gravação, né? Primeiramente, sejam bem-vindos aí, né? De volta aí das férias. E como é que foi as férias aí? Foi boa? A minha foi excelente. Se melhorar, melhora mais ainda, né? Então, aí na última aula eh, a gente já fez a aula inaugural, né? Eu falei sobre a teoria e sobre como que instala o software. A segunda, a gente fez a análise aqui da primeira atividade. Agora, essa daqui vai ser mais tranquila. Eu prefiro a gente analisar logo a segunda atividade, porque aí na próxima aula eu falo um pouco mais e a gente aproveita enquanto eu analiso, né? A gente fala aí da teoria da hidráulica, tá bom? Deixa eu pegar aqui a atividade em si. Aí é do mesmo jeito. Eu até separei aqui na área de trabalho o software, para a gente não confundir. Se não me falha a memória, a gente chamou ele de ATV. Deixa eu ver. Eu deixei aqui, foi até na área de trabalho. Ah, foi a TV1, professor Pablo. Prof. Pablo. Então, eu vou colocar a TV2, Prof. Pablo aqui, né, para nossa análise. Eu já vou abrir aqui, ó, eu coloquei separado, ó, o pneumático aqui na área de trabalho, vocês podem fazer aí do mesmo jeito. E o hidráulico eu coloquei que é separado por esse software aqui. Beleza. Então, ó, deixa eu ver quantas montagens são. Uma, duas. São duas montagens e uma automatização aqui que você poderia fazer por um CLP, tá? Ou você poderia fazer em campo no CLP ou então remotamente. Vamos à primeira aqui, ó. Os sistemas hidráulicos são muito utilizados para elevação de carga, por exemplo, cesto aéreo, né? A gente vai vir na parte de sistema elétrico de potência, né? Tem a NR12 que fala de máquinas e equipamentos. E tem o anexo 12 da NR12 que fala do cesto aéreo, né? O cesto aéreo vamos dizer assim, é um equipamento fundamental para o eletricista de rede de distribuição. Às vezes ele auxilia o eletricista de linha viva de transmissão, né? Mas com certeza o de rede de distribuição para poda. Às vezes eles usam o cesto acoplado, viu? Porque o cesto acoplado, a vantagem em relação ao cesto aéreo é porque geralmente a construtora compra ele, é o que que ela faz? Ela transforma ele, por exemplo, você tira a ponteira, ele vira o cesto acoplado e você faz uma poda de árvore. Você tira a ponteira do cesto acoplado, coloca o trado e você faz um poço artesiano, por exemplo. Você tira, né, o trado, coloca o gancho olhal e você faz a elevação de um poste para você poder plantar ele. Seja ele de seção circular, seja ele de duplo T, né? Então é uma máquina muito versátil, mas geralmente, se for trabalhar com rede energizada, o ideal é o cesto aéreo. Aí ele é um caminhão, na verdade não é só o cesto, né? O caminhão também, né? Ele também é um guindalto hidráulico, só que ele é um guindalto hidráulico específico para elevação de pessoas. O guindalto com a ponteira do cesto acoplado, ele é específico não só para elevação de cargas, né, mas também pessoas, no caso do uso do cesto acoplado aí, tá? Então, é desse sistema que ele está falando aqui, ó, com bastante. Ó, pode ser feito o posicionamento de forma manual e com bastante precisão. Um exemplo ocorre em oficinas onde é necessário
a elevação de uma máquina de peças pesadas, né? Por exemplo, o elevador, né? O elevador elétrico ali do carro, o, juntamente com o sistema hidráulico ali, né? Então ele está pedindo para você criar um sistema hidráulico que permita o operador controlar o posicionamento do cilindro durante a operação. Você terá disponível um cilindro hidráulico, uma válvula de quatro, três vias. Lembra que o 4 na verdade, a quantidade de vias. O 3 é a quantidade de posições. Aqui, ó, a gente tem três quadradinhos, então quer dizer que é três posições, quatro vias a gente conta. Uma seta, né? A parte de baixo da seta é uma via, duas vias, e a segunda seta, né? Três, quatro vias. E essa válvula aqui, a construção, né? A arquitetura dela, ela é chamada pelo pessoal aí da hidráulica, da mecânica, ó, como válvula arquitetura tandem, tá? A gente vai construir uma dessa aí. É, deixa eu arrumar aqui a nossa, nossa área de trabalho aqui. Ó, agora ficou perfeito. Então, essa versão aqui, né? A primeira ela tá em português. Essa versão que eu consegui aqui do hidráulico, ela tá em espanhol, mas dá pra gente entender bastante. Aí o método é sempre a gente se guiar pelo desenho aqui da folha, né, da folha de resposta. Aí do mesmo jeito aqui, ó, quando ele não abre, né, quando ele não abre essa parte aqui de geral, né, você vem aqui, ó, apresentação hierarquizada, né? Você tem também aqui, ó, vista general, que era essa, né? Ou seja, você tem um geral de todos os equipamentos e sistemas que a gente pode fazer a simulação aqui, tá? Aí depois que você abre essa aqui como referência, você já pode iniciar o projeto. Ó. Aí aquela é o mesmo jeito do outro, né? A diferença é que está em espanhol aqui. Aí você vê nessa folhinha em branco, ó, já criou uma área de trabalho, ela é até grande, tá? Dependendo aí, ó, tá vendo? Se eu aumentar aqui na tela, ó, geralmente ela tem um espaço de uma folha A4. Voltar aqui. Então vamos começar. Vamos pegar o cilindro. Agora não é mais sistema pneumático, é hidráulico, ó, um cilindro com dupla, ó, olha, tá vendo? Ó, cilindro doble efeito. Olha, cilindro com dupla ação. Esse duplo efeito que ele está falando aqui é porque eu vou impulsionar o sistema hidráulico tanto para mover, né, o pistão para frente quanto para mover ele para trás. Nesse caso aqui, ele não é igual da atividade anterior que tinha retorno por mola, tá? Então, o retorno é totalmente, tanto o avanço quanto o retorno é totalmente hidráulico aqui. Agora vamos construir a válvula tandem. Ela é quatro, três vias aqui, ó. Vamos pegar. Aí, se você não achar no aqui quando tem três aqui, ó, não tem problema não. Você pode construir, ó. Eu vou pegar essa daqui, ó, que ela tá bem parecida, ó. Ela tá aqui de quatro N vias, né? Você dá dois cliques. É para ficar interessante aqui, ó, você vem aqui em insertar, que é inserir, texto, deixa eu ver, cadê o texto? Aqui é a lista de material, diagrama, ó, componentes de texto aqui, ó. Aí você vai fazer igual a gente fez aqui, né? A TV, né? Atividade 2, né? Aí você põe seu nome. Aqui, no meu caso aqui, prof. Pablo, como exemplo aqui.
Aí antes que você esqueça aqui, ó, já é bom você salvar aqui na área de trabalho, que aí fica mais fácil da gente acessar. Ó, eu vou pôr, já tem uma atividade 2 aqui, né? Então eu vou pôr a TV2, vou pôr do jeito que eu fiz a nomenclatura da outra. A TV2, agora é 2, né? Underline, prof, ponto, espaço, Pablo. Vou ficar na mesma nomenclatura. Beleza, ó, já criou o arquivo, ele está salvando lá na área de trabalho. Ok. Está renderizando aqui uma outra. Rapidão, galera. Ok. Aí você dá dois cliques, né? Aí vamos construir agora. A gente. Você está vendo que para inserção do circuito hidráulico aqui, ó, esse circuito hidráulico, você liga o compressor e ele vai ficar em um looping, tá? Então vamos mudar o looping dele aqui, ó. Tá vendo que o looping ele tem, ó, o fluido, ele vai, enquanto ela não está acionada, né? A alavanca nem do avanço e nem do recuo, esse fluido, ó, ele vai ficar passando dentro da válvula, ele vai retornar para o reservatório e assim sucessivamente. Então a entrada, ó, lembra? Quando a gente coloca ó, nesse primeiro ponto aqui, ó, o ponto de inserção vai ser esse. Vamos voltar à edição aqui dela aqui. A primeira posição tá ok. A posição de inserção do sistema hidráulico tá ok também. E agora vamos criar, né, a terceira posição aqui. Deixa eu achar um aqui adequado. A gente tem, ó, esse daqui, ó, que ele é cruzado aqui, né? Beleza. Ela tem um retorno por mola. Retorno, ó, tá vendo aqui, ó, tá em espanhol, que muele, né? Não sabia que mola em espanhol era muele, muele. Lembra que esse pilotado aqui é caso eu tivesse uma outra tubulação para fazer o acionamento por via hidráulica, aí eu utilizaria o retorno pilotado. O retorno pilotado, a gente aproveita o sistema hidráulico para fazer o acionamento, tá? Então a gente já tem os dois retornos por mola aqui, né? E agora o acionamento manual, que é a alavanca, né? Então, geralmente o manual é esse daqui, o esforço, né? O acionamento mecânico, aí seria automatizado de forma mecânica, seria por esse aqui, ó, mecânico, né? É um acento, não é acento circunflexo, né? No caso aqui é um tio, né? E o hidráulico barra elétrico, aí seria o acionamento por uma válvula solenoide, que, se eu não me engano, é o próximo experimento nosso aqui, né? Então vamos pela parte mecânica. Vamos pegar a alavanca, ó. Sempre pega essa alavanca aqui, ó. Não pega essa que ela tem uma travinha, tá? Pega essa que sem a trava aqui, ó. Aí tanto ela na parte da frente aqui, ó, quanto na parte traseira, na parte mecânica aqui, ó. Aceitar. Pronto, ó, ela já virou uma válvula. Essa é a famosa arquitetura tandem pessoal lá da Tecmax, lá ali em Goianira, quando constrói o cesto aéreo, ele utiliza justamente esse tipo de válvula, essa arquitetura aqui, tá? Aí o que que tá faltando? Tá faltando a alimentação, né? O sistema hidráulico aqui, ó. Lembra que todo esse conjunto aqui, ó, deixa eu encontrar ele, já tem ele pronto aqui. Ó, aqui, ó. Acumulador, deixa eu ver. Não, não é isso não. Aqui, ó, grupo motriz. Lembrando que esse grupo motriz aqui, ó, na próxima aula eu posso falar mais dele aqui, ó.
Ó, hidráulica. Esse grupo motriz é essa parte aqui, ó. Já vou dar spoiler aqui. Ó, esse conjunto aqui, ó. Esse que é o símbolo do grupo motriz, ó. Então ele tem um conjunto completo. Ele tem um motor elétrico aqui, né? Tem um reservatório. Inclusive, esse reservatório, está vendo essa escotilha para manutenção? Essa escotilha para manutenção é o fechamento do dreno aqui, ó. Você vem aqui, ó, no grupo motriz, dá dois cliques e coloca esse aqui, ó, tampa cega, né? É tampão cego, né? Tampa cega seria o fechamento dessa escotilha aqui, né? Porque o sistema hidráulico, aí tá vendo essa chicana, eles chamam de chicana, né? Essa é como se fosse uma peneira mesmo, ó. O óleo ele fica aqui armazenado aqui embaixo, né? Daí ele é o quê? Ele é sugado aqui pelo compressor elétrico aqui, né? Ele vai, alimenta a válvula tandem, que automaticamente aciona o pistão, né? E daí, quando ele está nesse ciclo aqui de looping, né? Enquanto ele está funcionando, né? Aí por isso que o caminhão o cesto aéreo e também o guindalto hidráulico, né? Quando a gente liga ele, né? Aí tem uma alavanca lá que o pessoal lá faz eles modificam a transmissão do caminhão, né? Ele pega o trem de força que dá a força e a tração para o caminhão rodar aí pela cidade, né? Aí de primeira a gente tira o sistema lá de estabilização, né? As sapatas, tendo um cuidado para ele não ter um ângulo maior do que 5 graus lateral, tá? E depois que você estabilizou com as sapatas, né? Você desce aquela, parece umas garras de caranguejo, né? Desce a sapata, lembrar de colocar aquela dormente de madeira, né? Que se você colocar direto no cimento, ele pode quebrar ali o cimento, né? E pode desestabilizar ali, né? Geralmente a gente coloca um calço de madeira ali em cada sapata. Aí depois que faz essa estabilização, né? Não, aí já nesse ponto, o trem de de força ali na parte mecânica, ele já saiu da transmissão do caminhão e foi totalmente para o braço mecânico ali, né? Então, e aí ele tem, né, um reservatório e fica alimentando, e ele fica todo fica nesse ciclo, né? Então você tem que lembrar de fazer o quê? Tampar essa escotilha de manutenção aqui, tá? Que ela é como se fosse a rolha aqui do sistema, tá? Aí beleza, ó, já tampou ele, não vai dar problema. Agora a gente só passar o cabeamento, né? Lembrando que você vem aqui, ó, só coloca o mouse em cima, clica e leva ele no local aqui, ó. Colocar o mais próximo possível aqui. Salvar aqui. Vamos começar a simulação, ó. Já não deu problema nenhum, por quê? Porque eu montei de maneira correta e lembrei de tampar aqui a escotilha de manutenção aqui. Então, ó, você vem, faz o avanço aqui, ó, tá vendo, ó? Aí na hora que o sistema hidráulico ele tá ligado, ó, você viu que ele mudou de cor, ficou um verde, né? Um verde, mas bem fraquinho, né? E aí eu já tenho o quê? Eu já tenho pressão e eu tenho aqui também, está vendo, ó, no mostrador aqui, está falando que está 0,65 bar. Ó, e na hora que eu aperto aqui, ó, ele chegou até 60 bar aqui, ó. Ele, né, avançou o braço mecânico totalmente. Você vem aqui, ó, e aqui você tem os dois comandos, tanto o avanço quanto o recuo, tá?
Então, essa que seria a primeira montagem aqui para a gente entender. Já o segundo, a gente vai usar a mesma válvula, né? A válvula tandem, só que a gente vai fazer uma modificação. Isso daqui é para um acionamento, né, manual, ou seja, vai servir para um guindaste hidráulico, vai servir para o cesto aéreo, né, e qualquer outro sistema mecânico aí, né, que tenha a força de tração hidráulica. Agora, a gente vai utilizar um sistema automatizado, né, através a automatização ela vai ser feita por uma válvula solenoide, né? Do mesmo jeito que a gente fez aquela automatização na atividade um, né? Lá do sistema pneumático lá. A gente pode até aproveitar aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Aí a gente só, vamos dar uma modificada nele. Ah, e outro detalhe aqui, ó. Aqui é a montagem um, né? Eu, eu estava colocando em espanhol, montagem, isso. E agora vamos criar aqui, ó, montagem 2. Daqui no curso de mecânica, no curso eletromecânica, vocês aprofundam, o pessoal aprofunda muito mais. Aqui a gente o intuito é a gente ter o máximo de conhecimento, né? Parte daquele conhecimento para quando a gente chegar na indústria, né? Não ficar boiando, né? Então, esse é o objetivo aqui dessa disciplina aqui, da gente, né, sair um pouco da elétrica, né? Ir para pneumática, ir para hidráulica e ir para junção, né? O eletropneumático e o eletrohidráulico aqui. Agora aqui, ó, a gente não vai precisar de um pistão. Agora a gente precisa desse equipamento aqui, ó. Vamos ver a descrição aqui, ó. Os processos envolvendo máquinas injetoras. Então, no caso aqui, ele está falando de extrusão, né? Extrusão, pelo que eu estou vendo aqui, ó, quer ver, ó, máquinas injetoras podem surgir várias oportunidades de melhorias. Um bom exemplo é uma máquina que faz injeção de peças para ventilador como hélice. Então ele vai pegar o polímero, né? Assim, por exemplo, o encapamento de fio, a gente faz o mesmo jeito. A gente pega os grãos de polímero, né? Aí pega na cor que a gente, por exemplo, a gente quer fazer o cabo, o de aterramento, né? Geralmente ele é verde, ou então ele é aquele o brasileirinho, né? Que ele é verde e amarelo também, né? Aí tem uns que eles são, se eu não me engano, é verde e tem uma risquinha amarela ali, né? Então você pega o polímero na cor que você deseja fazer ali o cabeamento, a máquina vai derreter aquele polímero, né? Mas não, né, no sentido de derreter ele para ele queimar, né? Derrete ele, ele vai virar ali, ele vai aumentar a viscosidade dele e você vai jogar numa matriz, numa forma, né? Nesse caso aqui, provavelmente tem uma matriz de uma hélice, né? Vou pegar um exemplo aqui, ó. Até um professor lá do Senai lá, deixa eu ver, processo, ó, injetora de plástico. Eu não sei se eu mostrei na outra aula isso daqui, ó, mas esse daqui é o exemplo de um processo desse, ó, que utiliza esse tipo de válvula aqui, ó. Que aí seria a matriz, ó. A gente está vendo aqui, ó. Antes de mais nada, né, dar o crédito aí ao professor Fernandes aí do Senai do Ceará, né,
que cedeu gentilmente essa simulação aqui, tá? Então, ó, vocês estão vendo, ó, você tem um alimentador, tem os grãos de polímero aqui, ó, de plástico. Você tem um reostato, né, uma resistência variável aqui. O que que vai acontecer aqui? A máquina, ela tem uma espécie de um cilindro ele tem uma rosca ali, que é é semelhante àquele parafuso de Arquimedes, né? Aí tem aquela rosca ali, aí esse polímero ele vai descendo aqui, enquanto o cilindro vai rodando, e aí o polímero ele vai alimentando toda a parte ali da rosca ali do cilindro, e ali você tem uma resistência. Aí a resistência vai aquecendo, os grãos eles vão entrando ali na máquina, vão aquecendo e vão atingindo o estado ali, né, o estado líquido, né? E atingindo o estado líquido, eles vão ser pressurizados nessa matriz aqui, ó, o braço mecânico, esse pistão aqui, ó, ele empurra a matriz, injeta o plástico aqui, isso aqui poderia ser a construção de uma Tupperware, né? E daí, depois, ele está vendo aqui, ó, tem um sistema de arrefecimento, ó. O arrefecimento ele vai direto no metal aqui, ó, na parte B, né? Ele resfria o polímero aqui, a máquina sai e você já tem né? Isso também na construção de garrafa PET, né? O processo é análogo a esse, né? Vamos ver a simulação aqui. Ó, fechar o molde. Aí tá vendo? Ó, ele tá derretendo o plástico aqui, ó, tá ficando líquido. Fechou o molde aqui, ó. Resfriou ele. E aí a peça agora está liberada, né? E assim eles vão fazendo a produção, né? Já no caso de condutor elétrico, o fio, depois que você trança o fio, geralmente, por exemplo, se você pegar um condutor protegido para rede de distribuição de baixa tensão, o multiplex, por exemplo, né? O multiplex ele tem o neutro nu, né? A fase A, B e C ela tem a extrusão, né, por plástico ali, né? Aí tem, geralmente eles colocam o preto, o cinza e o vermelho. Quando não, eles fazem a identificação, né, por faixinhas brancas ali. O totalmente preto é a fase A, se eu não me engano, uma faixinha branca é a fase B e duas faixinhas brancas seria a fase C. Mas o ideal é que, né, que você coloque ali o ramal aéreo ali com as cores características aí no código de cores para encapamento ali do cabeamento. Aí depois que ele trança o fio, esse fio, ele tem esse cabo, né? Ele tem 7 fios, um de alumínio que fica no meio, um de aço que fica no meio e 6 de alumínio que fica em volta. Depois que a máquina trança ele, ele passa pela extrusora, né? Uma máquina parecida com essa daqui, e ele vai derramando esse plástico. Aí vem um laser em cima, né? Vem um laser por cima, outro por baixo. Ele controla, por exemplo, ele deixa uma quantidade X ali, tantas gramas, né, de plástico por centímetro, né, numa velocidade ali. Aí o plástico ele vai descendo, vai se acomodando ali em volta do cabo, e esse laser ele vai vendo a espessura ali da cobertura externa, né? Na hora que ele vê que chegou na espessura ideal, né, do projeto lá do cabo, ele resfria, ele deixa de aquecer, né? E aí, se eu não me engano, aí tem uma parte lá. Eu tenho até a gravação do processo, depois eu mostro para vocês. Aí ele joga água e o plástico resfria, né? E aí ele completa o encapamento do condutor, né? Então, esse implemento aqui, ó, seria o molde, né? O molde aqui. E já essa hélice aqui desse ventilador, ele já constrói ela já com a rosca, né? Não é só
É porque tem muito ventilador que você só constrói a hélice, você deixa um rasgo ali, né? E aí naquele rasgo você coloca uma rosca semelhante àquelas que a gente coloca em placa-mãe. Vocês já viram lá nos gabinetes lá de placa-mãe? Aí você coloca um. Ele é uma rosca, ele parece uma porca, né? Só que aí, em vez dele ficar pelo lado de fora, ele fica por dentro da placa na hora que você coloca os parafusos, né? Aí tem a arquitetura ATX, né? Que aí você tem as plaquinhas menores, né? Tem a placa um pouco maior, né? Aí dependendo do tipo de arquitetura aí. É bem semelhante a esse. Aí, para evitar esse e economizar mais ainda, o próprio implemento ele já faz a rosca aqui, ó. É o que está falando aqui, ó. Substitui os parafusos, são colocados na hélices, ó, por roscas feitas pela própria peça. Então a peça já sai extrusada, já com rosqueamento pronto para você colocar no eixo do ventilador ali. Então, vamos deletar esse. Opa! Eu deletei a válvula, né? É só a gente modificar ela aqui, ó. Aí vamos tirar a parte mecânica, ó, você deixa em branco aqui, ó. Aí você, esse aqui é o da válvula solenoide aqui, tá? Ah, esqueci de modificar outra aqui, ó. Vamos modificar outra aqui, a válvula solenoide. Aí vocês estão vendo que ele deu o nome aqui, ó, justamente quando a gente nomeia, até nesse software aqui, ó, essa versão gratuita, tem como você comunicar, né? Tendo o software aqui, você comunicar com o CLP, né? Para você mandar o comando direto do computador lá da sala, que eles chamam a sala de guerra, né? Lá da empresa, né? A sala de automatização. Aí tem como você mandar os controles do software que está no computador industrial da sala de automatização diretamente para o CLP do processo lá. Você clica duas vezes aqui, ó, já vamos dar a nomenclatura, né? VS1, clica duas vezes, VS2. Vai sempre salvando aqui, ó. Beleza. Agora falta esse implemento aqui, ó. Chama hidromotor aqui, ó. É esse, ó. Aí, para ele ficar na posição igualzinho tá aqui, ó, você clica com o direito do mouse, ó, e você coloca aqui girar. Aí você põe aqui, ó, 190 graus, né? Olha, agora ele tá igualzinho, tá aqui na atividade, ó. Agora é só marcar aqui, ó, instalar. Vamos mover aqui um pouquinho esse, que ficou muito próximo aqui. Vai fazendo e vai salvando. Ó, agora eu acredito que ele tá ok, ó. Vamos simular aqui, ó. Ele está fazendo o giro. Então, ó, na hora lá no processo produtivo, né? Na hora que o plástico, igual aqui nessa simulação aqui, né? Na hora que ele aí vem pelo alimentador, derrete o plástico, joga lá no molde lá no molde do ventilador, e ele ainda, na hora que ele joga no molde, ele tem que fazer o movimento helicoidal, né? Aí a gente tem que se atentar na hora lá de programar a máquina. Por exemplo, para você atarrachar o parafuso, né? A gente sempre move para o sentido horário, né? E para desatarrachar, para o sentido anti-horário. Aí quando é a rosca, é ao contrário, né? Porque aí você pensa, né? O parafuso, né? Você vem aqui com o parafuso no sentido horário. E já na rosca aqui, né? Na hora de fazer né, o atarrachamento, é igual lá na biologia, não tem as proteínas, elas não são chave fechadura, né? Ou seja, para uma proteína tal, você tem né, uma enzima específica que vai degradar, né? Ou que vai esqueci a palavra, né? Faz muito tempo que eu não lido com biologia, né?
que vai reagir, a palavra é essa, reagir, né? Porque degradar é reagir, mas não necessariamente, né? Às vezes você faz uma reação ali, ela pode degradar a mistura, ou ela pode acelerar o processo, né? Que o pessoal chama de catalisação, né? Ó, ainda tô bom em biologia, viu? Ainda tô bom. Então, ó, aí na hora do processo lá, aí dependendo, né, para você fazer a rosca para ele entrar, né, para ele prender no eixo do motor, porque senão eu já vi processos que dá falha, né? Você vai atarrachar aqui no eixo do ventilador, né? E aí a rosca ela tá no invertida, né? Aí, assim, tem como prender? Tem como, né? Mas aí, para a gente, né, ter um controle de qualidade, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer a programação lá do processo produtivo. Daí ele pede, né, para a gente fazer a automatização aqui, né? Eu acho que fazer ela bem aqui do lado aqui, acho que cabe. Dá para do lado aqui da montagem, né? Vai ficar até mais didático aqui. É do mesmo jeito, ó. Aí, no caso, esse CLP específico, ele vai utilizar a tensão contínua, né? Ó, de 24 volts. Deixa eu pegar esse daqui, ó. Esse aqui. Porque esse aqui é para circuito digital. Esse que tem uma esfera do lado aqui, ó. Esse é para digital. E vamos pegar esse aqui para analógico. Vamos pegar um botão aqui, né, para aí é semelhante quando a gente fez lá o acionamento elétrico, né? Aí não sei se vocês perceberam aqui, ó. Vamos começar a dar os nomes aos bois. Aí aqui é a válvula. Essa aqui é para abrir, né? Então eu errei aqui, ó. Essa aqui deveria ser. Essa aqui é para desligar o sistema, né? É justamente no selo, né? Aí aqui, para ligar o sistema e para desligar tem que ser o normalmente fechado. Vou pegar o normal fechado, ó, pulsador, aí o normalmente fechado aí pro o espanhol aqui, ó, é pulsador franqueado. Aí o franqueado que é o normalmente fechado. O aberto é pulsador obturador. Que aí ele chama aqui de normalmente aberto. Dá dois cliques, né? Aí sempre é bom quando você vai fazer automatização, você dá nomes, porque aí o programa ele só entende automatização, inclusive ele pode carregar do computador lá para o CLP, se você der o nome, até o CLP, você tem que dar CLP1, CLP, sei lá, ventilador, né? Processo dos ventiladores lá. Aí você dá um nome porque aí até, porque imagina, você está numa fábrica lá, né? Fazendo vários produtos, né? Então você tem que identificar eles, né? Aqui, ó, o contato normalmente aberto, ó. Tá vendo? Aqui a gente já tá executando o selo, né? Aqui já é o selo aqui, ó. Aí esse daqui, deixa eu já dar um nome para ele. Ele coloca um a mais aqui, ó, mas você poderia jampear aqui, ó, nesse mesmo nó, a válvula solenoide, tá? Porque aí você conseguindo ligar o contator, né, o relé aqui, o contator dele, juntamente com o acionamento aqui da válvula solenoide, porque você vai poder tanto acionar ele lá no processo, né, pela botoeira de acionamento ou a botoeira de desacionamento, né, para parar o processo, quanto você fazer um bypass, né, pelo CLP, né? E aqui no selo, aí tá vendo que o selo ele está em paralelo, o selo não, né?
O bypass aqui para a válvula solenoide, ele está em paralelo com a botoeira, né, o acionamento manual aqui, né? Então você vai ter duas vias para esse processo, a via manual, né, e a via pelo computador ali de processos, obviamente para tornar essa produção escalável, né, para você ter uma maior eficiência, né? Agora vamos pegar o relé, né? Ele é o contator um. E agora está faltando a válvula solenoide. Ela está bem aqui embaixo, aqui, ó. Aí nomeia ela, né, para ela ir lá para a válvula tandem, né? Daí a gente já poderia ligar, né? Mas aí eu fiz de propósito aqui, justamente para a gente alinhar que eu copiei, né? Dei um Ctrl C, Ctrl V aqui. Aí o bom você faz a sobreposição aqui, ó. Aí agora é só você mudar aqui a nomenclatura, porque senão vai dar conflito. Ou então tem duas possibilidades. Na hora lá do processo, ele pode dar conflito, ou então ele vai fazer um duplo acionamento. Aí pode ser que faça com que o processo produtivo pare lá na hora, né? Aí VS2, né? A válvula solenoide 2 e o contactor 2. Agora é só a gente fazer o fechamento aqui, né? Deixa eu só alinhar aqui o contador. Agora acho que vai ficar bom. Ó, interessante, eu já não sabia disso, não, ó. Ela faz a conexão só com um nó aqui, ó. Você viu que eu tentei colocar aqui, ó? Que aí é uma conexão em T, né? Seria uma conexão fazendo um Tzinho aqui. Como eu sei, já entendi isso aqui, ó. Eu venho aqui, ó, faço a conexão em T aqui, outra aqui, alinho a válvula solenoide aqui, né? Termino de executar aqui o selo, fecho aqui o barramento, agora aqui, ó. Bom, vai ficar tudo alinhado aqui. Passo aqui o jump, termino o selo, né? Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Aparentemente, S0, S4, né? O contator um aqui. Então ele vai ligar aqui, ó. Vamos. Ó, liguei o primeiro processo, ó, tá tudo certo, ó. Aí ele fez o selo, né? Fez o selo aqui, ligou, e aí ele tá fazendo a extrusão, né? Depois que derreteu o plástico, né? Tá moldando a peça, depois que ele molda o ventilador, aí geralmente essa peça aqui, ó, ela vai executar a rosca, né? No molde lá.
Aí tanto você pode fazer manual, ó, acionar e desacionar manualmente, né? Como executado pela válvula solenoide aqui, né? Para a gente simular a válvula solenoide aqui, a gente já vem direto nela aqui, ó. Aqui seria, aqui eu teria que colocar, tem um link, um módulo de comunicação, porque aí eu faria a comunicação, aí tem uma porta, aí tem um RS, acho que é RS32, aí depende do tipo de porta, né? O protocolo Profibus e por aí vai, né? Os vários protocolos de rede que a gente tem num ambiente industrial, né? Aí esse outro também, ó, ele ligou, acionou aqui, desaciona, e a válvula solenoide, né? Na hora que o CLP manda o comando direto aqui nela, né? Ela pode acionar também. Então, você pode acionar tanto manual, né? Como você pode acionar remotamente via software, né? Às vezes você precisa fazer um teste, né? Aí você manda um comando ali, aí você põe aqui, tem como você fazer a programação em ladder, você faz ela em ladder aqui dentro do FluidSim, né? E aí você só carrega ela para o CLP, aí você já deixa carregado no CLP, aí sendo que você não precisa ligar o computador para isso, né? Você carrega no CLP, você liga o CLP lá no processo e ele vai fazendo tudo automático. Então é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida aí? Eu acho que está aberto aqui. Deixa eu ver. João, Henrique, tem alguma dúvida aí? Vocês já tentaram fazer essa segunda aí? Eu acho que está aberto. Deixa eu ver se. Eu não tenho certeza que. Ah, o microfone está aberto aí. Se quiser tirar alguma dúvida e falar, se já fizeram essa. Eu nem olhei, confesso que eu nem olhei, pessoal, ainda se tem um. Se vocês já enviaram aqui hoje. Eu pretendo dar uma olhada amanhã aqui, tá? Aí eu pensei, eu lembrei, eu falei assim, não, hoje a gente volta lá com a turma lá de Catalão, então já é bom já eu fazer a análise da atividade 2, né? E aí depois eu dou uma olhada se tiver alguma correção. Tranquilo então, Henrique, João, tranquilo, né? Ah, beleza. Então é isso, pessoal. Essa aqui, a análise aqui da atividade 2. Daí na próxima aula, deixa eu salvando aqui para não esquecer. Na próxima aula aqui, ó, por que que eu estou fazendo essa aula assim tão corrida aqui, né? Porque já no primeiro eu já tive que ensinar vocês a parte aqui do software, né? Na segunda aula, que foi antes das férias, a gente analisou a atividade um. Aí até amanhã já posto a análise da atividade 2, que aí na 4 eu falo um pouco mais de hidráulica para vocês, de alguns princípios, né? Daí a gente tira dúvida também, tá? Bom, pessoal, então é isso. Eu agradeço, né, a participação aí de vocês, tá? Sejam bem-vindos aí novamente. Eu vou deixar aqui renderizando, tá? E até amanhã a monitora já coloca disponível. Aí eu vou faço aquela mensagem, né, que eu sempre envio para vocês, avisando que a sala está disponível, né, para quem já assistiu, para quem ainda não teve a oportunidade de assistir, tá bom? E aí eu vou aproveitar também amanhã para, se houver correções para fazer, né, eu já vou fazer a correção, tá? Fica com Deus, tá, pessoal? Foi um prazer ministrar aula para vocês. Até mais. Tamo